Vícios não são crimes, parte 19. Lysander Spooner disse que incitar outra pessoa a cometer um vício é um crime. Isso é um absurdo. Se qualquer ato particular é somente um vício, então o homem que incita outro a cometê-lo é simplesmente um cúmplice de um vício. Ele, evidentemente, não comete qualquer crime, porque o cúmplice não pode cometer ofensa maior do que o responsável principal. Presume-se que toda pessoa sã, compus mentis, dotada de discernimento racional e autocontrole, seja mentalmente competente para julgar por si mesma a validade de todos os argumentos, prós e contras, que lhe sejam dirigidos para persuadi-la a fazer alguma coisa, dado que não seja empregada fraude para enganá-la. E se ela for persuadida ou induzida a executar o ato então é seu. E embora o ato possa vir a ser danoso a ela própria, ela não pode reclamar que a persuasão ou argumentos aos quais ela assentiu foram crimes em si mesmos. Quando a fraude é praticada, o caso é, obviamente, diferente. Se, por exemplo, eu ofereço veneno a um homem, assegurando-o de que é uma bebida segura e saudável, e ele, de boa fé, o ingere, meu ato é um crime. Violente non fit injuria é uma máxima do direito. A quem consente não se comete injúria, isto é, nenhuma infração legal. E toda pessoa sã, compus mentis, capaz de discernimento racional ao julgar a validade ou a falsidade dos argumentos aos quais assente, está consentindo. Aos olhos da lei, ela toma para si toda a responsabilidade por seus atos quando nenhuma fraude intencional foi exercida sobre si. Este princípio de que a quem consente não se comete injúria não tem limites, a não ser em caso de fraudes ou de pessoas incapazes de discernimento racional para o julgamento do caso particular. Se uma pessoa dotada de discernimento racional e não enganada por fraude consente à prática do mais grosseiro vício, impondo a si, dessa forma, os maiores sofrimentos morais ou físicos, ou as maiores perdas pecuniárias, ela não pode alegar que sofreu uma injúria legal. Para ilustrar esse princípio, tome-se o caso do estupro. Possuir uma mulher contra a vontade dela é o maior crime, a seguir do assassinato, que lhe pode ser cometido. Mas possuí-la com o consentimento dela não é crime, é, no máximo, um vício. E normalmente se sustenta que uma menina de não mais que 10 anos de idade tem um discernimento requerido para seu consentimento, embora incitado por recompensas ou promessas de recompensas, seja suficiente para converter o ato, que de outra forma seria grave crime, num simples vício. Nós observamos o mesmo princípio no caso dos boxeadores. Se eu pousar meus dedos sobre outro homem contra a vontade dele, não importa quão levemente e quão pouco ele tenha sido injuriado, o ato é um crime. Mas se dois homens concordarem em dar suas caras a bater até que elas fiquem deformadas, isto não é um crime, é somente um vício. Nem mesmo duelos são considerados crimes, em geral, porque todo homem é dono da própria vida, e as partes concordam que uma pode tirar a vida da outra, se puder, pelo uso das armas acordadas e em conformidade com certas regras mutuamente aceitas. E esta é a avaliação correta da questão, a não ser que se diga, embora provavelmente não seja possível, que a raiva é uma loucura, que tanto priva o homem da sua razão a ponto de torná-lo incapaz de qualquer discernimento. O jogo é outra ilustração do princípio de que a quem consente não se comete injúria. Se eu tomar um único centavo da propriedade de outro homem sem seu consentimento, o ato é criminoso. Mas se dois homens que estejam compus mentis, dotados de razoável discernimento para julgar a natureza e os prováveis resultados de seus atos, se reúnem e voluntariamente apostam dinheiro nos dados, fazendo com que um deles perca todas as suas terras, não importando quão grandes sejam,
isso não é um crime, mas somente um vício. Não é um crime nem mesmo auxiliar uma pessoa a cometer suicídio, se ela estiver de posse de sua razão. É uma ideia um tanto comum a de que suicídio é, em si mesmo, uma evidência conclusiva de insanidade. Porém, embora possa ser normalmente uma evidência bastante forte de insanidade, não é conclusiva em todos os casos. Muitas pessoas, de posse, sem dúvidas, de suas faculdades racionais, já cometeram suicídio para escapar à exposição pública de seus crimes, ou para evitar alguma outra grande calamidade. O suicídio, nesses casos, pode não ter sido o ato mais sábio, mas certamente não foi prova de qualquer tipo de insanidade. Estando dentro dos limites do discernimento racional, não foi um crime que outros auxiliassem, através do fornecimento dos instrumentos necessários ou de qualquer outra forma. E se, em tais casos, não seria um crime auxiliar um suicídio, quão absurdo seria dizer que é um crime auxiliar algum ato verdadeiramente prazeroso e considerado útil por grande parte da sociedade.